Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar com vocês, celebrando a novena das novenas na nossa igreja, a novena de Pentecostes, a novena que deu origem a todas as outras que vieram ao longo da história, porque foi um pedido explícito de Jesus para os seus apóstolos: permaneçam em Jerusalém em oração por 9 dias, aguardando o envio do Espírito Santo. E aí ele partiu para os céus na sua ascensão. E os apóstolos ficaram no cenáculo com a Virgem Maria, como uma igreja orante que perseverava à espera do envio do Paráclito, para que, vindo a estar no meio deles e dentro deles, pudesse ser a força que faltava para que a evangelização viesse a dar frutos e a igreja crescesse e se expandisse por todos os cantos da terra. Eis então que estamos na semana após a ascensão. Celebrávamos ontem a subida de Jesus aos céus, sua subida gloriosa. Agora ele de fato é Senhor do tempo, Senhor do espaço, Senhor da história. Ele ganha este título do justo juiz, que sentado à direita do Pai, há de governar todo o universo. Tudo é colocado sobre os seus pés. Eis então que na sua ida para o reino dos céus, os apóstolos que ficaram na terra, depois de terem uma experiência longa de 40 dias junto ao Senhor ressuscitado, que pôde ir explicando para eles o que faltava aos seus entendimentos a respeito da Escritura, a respeito da salvação, ao respeito do reino dos céus, tudo que os discípulos precisavam entender, Cristo ressuscitado ia explicando tudo durante os 40 dias que ele esteve com seus apóstolos. Por isso que as palavras que hoje aparecem no Evangelho para nós, que não foram ditas no contexto das aparições do ressuscitado. O Evangelho de hoje, ele continua na mesma dinâmica das últimas semanas, em que a nossa igreja começou com a meditação do capítulo 14 de São João, já estamos no 16. É o grande discurso de despedida de Jesus, deixando o seu testamento espiritual para os apóstolos, dando muita ênfase na dimensão do amor, como um mandamento maior: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, pedindo que eles permanecessem no amor, que fossem obedientes aos mandamentos do Pai. E na obediência aos mandamentos, ele deu o maior dos mandamentos, que é o amor. Então, poderíamos resumir esse grande discurso nesta linha. Mas o discurso também ia preparando os apóstolos para a despedida, porque a cruz chegaria. E chegando à cruz, a existência humana de Jesus tem um fim. E os discípulos ficarão tristes, enquanto o mundo fica alegre. Mas depois vem novamente uma alegria com a ressurreição. A mesma experiência da ascensão. Jesus sobe para os céus, os discípulos ficam tristes, porque o Senhor partiu. Mas esperam mais alguns dias e vem o Espírito e a alegria volta. A mesma experiência. Por isso que esse discurso de despedida de Jesus é atualizado para nós nesses dias de novenário, de preparação para Pentecostes. Da mesma maneira que as palavras dos discípulos hoje. Eis agora, Jesus, tu falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus falou longamente para eles. No final do seu discurso, eles podem olhar para Jesus com os corações embrasados de amor, porque o Senhor muito falou sobre o amor, e eles passam a crer. É a mesma experiência dos 40 dias junto ao ressuscitado. As dúvidas iam sendo tiradas, o medo ia cessando e dando lugar para a coragem, para o destemor, para a vontade de viver a vontade de Deus. Eis então que, da mesma maneira em que na proximidade da cruz,
os discípulos puderam dizer ao Senhor: agora cremos que tu vieste da parte de Deus. Tu não falas mais em parábolas, tu não conta mais histórias para nós, tu não nos deixa mais em dúvidas sobre as tuas palavras. Tudo está muito claro. Tudo está muito acessível ao nosso entendimento. E por isso nós cremos que vieste da parte de Deus. Jesus, de uma certa maneira, fica triste, porque ele já fez tanto e só agora eles vão crer? E só agora eles vão passar a acreditar? Por isso que Jesus questiona: credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Esta fé dos apóstolos ainda não era suficiente para eles manterem a fidelidade. Era uma fé nova, renovada, deu vigor, mas faltava algo, ou melhor, faltava alguém, uma pessoa que já vinha sendo anunciada pelo Senhor, que ele dizia constantemente: eu preciso ir para mandá-lo para vós. Ele só desce quando eu subir. Aí quando eu subir, eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo faltava para que essa fé ficasse de fato enraizada no Cristo. E eles não vacilassem mais. Eles disseram aqui para o Senhor: cremos que vieste da parte de Deus. Mas chegou a cruz. E o que eles fizeram quando chegou a cruz? Se dispersaram. Cada um foi para o seu lado. Pedro até tentou acompanhar, mas negou 3 vezes quando questionado se fazia parte do seu grupo. E como disse Jesus: vocês me deixarão só, mas eu não estarei só porque eu tenho o Pai do meu lado. Os discípulos vacilaram porque não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo vem, em Pentecostes, tudo muda. Quando eles recebem o Espírito Santo, a primeira atitude é sair para anunciar. É o dom de línguas que vem e permite que este anúncio seja entendido por cada um daqueles que estavam lá, povos de diferentes lugares, e cada um entendia na sua própria língua. E assim o Pedro faz o seu grande discurso querigmático, e 3.000 pessoas de uma vez se convertem e pedem o batismo e são batizados. E eles continuam a anunciar, vão aonde o Espírito os leva, vão ser presos, e na prisão eles choram porque estão presos, se revoltam? Não, rezam e louvam a Deus. Louvam porque o coração deles se encontram em paz. Em paz. Se encontram em paz porque eles sabem que estão na vontade de Deus. Sabem que estão assistidos pelo Espírito Santo. Sabem que não existiria outro caminho se não fosse para sofrer pelo próprio Senhor. E qualquer sofrimento que eles passassem seria mínimo diante de tudo aquilo que o próprio Cristo viveu na sua paixão para nos salvar. Então eles vão se entregando, vão se consumindo, vão deixando-se conduzir na ação desse Espírito, que é libertador. E o Espírito os tira da prisão, faz com que as portas, as grades se abram, caiam, quebrem. E ainda assim eles permanecem calmos, sem desespero nenhum, porque estão em paz. Por isso que Jesus vai falar para nós no Evangelho de hoje: disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. Jesus, ele é a fonte desta paz. E ele também muito preparou os apóstolos para estar em paz. Ele disse: a paz eu vos dou, não como a do mundo, porque a paz do mundo passa. É uma paz que traz consolo para a alma. É a paz de podermos estarmos tranquilos por vivermos a vontade de Deus. É a paz que nos dá uma confiança no Senhor, que não nos desamparará nunca. Essa é a paz que Cristo deseja para os nossos corações. E foi por isso que as primeiras palavras do ressuscitado para os apóstolos foi: a paz esteja convosco. Porque se não fosse esta paz, eles não conseguiriam ser tão fiéis. E a paz que se une aos seus corações pela ação do Espírito Santo. Porque no Evangelho de São João,
O Pentecostes acontece no dia do ressuscitado. Jesus, depois de dizer, a paz esteja convosco, diz, recebei o Espírito Santo. Então, como é que eles recebem a paz? Pelo Espírito. Ao serem batizados no Espírito Santo, eles recebem esta paz, este dom de Deus, que os faz ser firmes e constantes, mesmo nos momentos de dificuldades e tribulações. Porque o Senhor também falou no Evangelho, no mundo tereis tribulações. Jesus não enganou ninguém e continua a não enganar nenhum de nós. Jesus não prometeu para nenhum de nós que seria fácil, que seria simples ser cristão católico, que somente encontraríamos flores, alegrias, risos na caminhada. Ele não nos disse isso. Está aqui, no mundo tereis tribulações. E nós temos, como os apóstolos tiveram. O quanto foi difícil a vida das primeiras comunidades cristãs, nas perseguições que sofriam, nas calúnias, nas difamações, as prisões. Quantos deles morreram martirizados, derramando o próprio sangue, para poder professar e anunciar a fé. Mas eles pararam? Não pararam, continuaram firmes, continuaram convictos de que não era possível outro caminho viverem. O caminho era junto ao Senhor. Por isso que nós, olhando para os apóstolos e tudo que eles viveram, assistidos pelo Espírito Santo, nós podemos pensar nas nossas vidas hoje e nas tribulações que nós passamos hoje, sejam elas familiares, sejam elas no trabalho, nos estudos, na vida de comunidade, que também nem sempre é fácil, porque lidamos sempre com pessoas de personalidades diferentes, de jeitos de pensar diferente, de pensamentos diferentes. Mas o Senhor nos disse que era necessário que permanecêssemos fiéis, e em todas essas tribulações que enfrentaríamos, continuássemos com o coração em paz. Quando temos a certeza de que estamos a viver a vontade de Deus para as nossas vidas, nenhuma dificuldade que passamos nos faz entrar em desespero, nos faz abandonar o barco da igreja, nos faz jogar tudo para o alto e voltar para a nossa vida antiga, como tentaram voltar os discípulos de Emaús, mas o Senhor os puxou de volta, porque Ele não quer perder nenhum dos seus pequeninos, nenhuma ovelha. Ele vai atrás da perdida, vai nos buscar, nos traz de volta para o redil. Porque o sofrimento, a dor, as dificuldades, as doenças, tudo isso nós precisaremos enfrentar com coragem. Veja as palavras que completam o Evangelho e encerram o Evangelho de hoje. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Nas tribulações, lembremos destas palavras do Senhor para nos dar ânimo, para nos fazer permanecer firmes, para fazer com que nós continuemos com o coração em paz, para assim continuarmos a viver a nossa missão. Fomos chamados pelo Senhor a realizar uma missão que nenhum outro pode fazer por nós. É uma missão específica que Ele vai dar para cada um de nós. E cada um de nós aqui presente é indispensável no reino de Deus. Se assim não fosse, Ele não nos teria chamado. Ele não nos teria dado um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Se o Senhor nos dá uma missão, é porque Ele confia que temos dons, qualidades, habilidades suficientes para que, claro, não contando somente com as nossas próprias forças, porque somos limitados sozinhos, somos pecadores, somos falhos, mas sempre deixando que seja Ele a agir em nós, em suas mãos como instrumentos, possamos deixar ser conduzidos na ação desse Espírito Santo, que é a presença de Jesus entre nós. No Evangelho ontem Ele nos dizia, que iria permanecer conosco até o fim dos tempos. E assim a sua promessa se cumpre na ação do Espírito Santo,
que desde quando Jesus subiu para os céus, continua aqui entre nós. E não teve nenhum dia de descanso. Nesses mais de 2000 anos, o Espírito Santo continuou, poderíamos assim dizer, a trabalhar, a agir, a se fazer presente, a nos mover, a morar em nós, a encher o mundo inteiro com a presença de Deus, para que nunca deixemos de ter esta coragem necessária para enfrentar as tribulações e alcançarmos a vitória. A vitória já é nossa, porque o próprio Senhor nos a deu quando Ele ressuscitou dos mortos. Agora cabe a nós acolher esta vitória, quando continuamos a nossa caminhada na vontade de Deus, e na vontade de Deus mantemos o nosso coração em paz, porque estamos a viver os seus planos, os seus sonhos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, perseveremos, vamos continuar constantes, vamos manter a nossa fidelidade a Deus, não abandonemos o barco. Nenhuma dificuldade é maior do que a alegria de viver a vontade de Deus e anunciar a palavra, que precisa ainda alcançar muitos corações. Vamos e deixemos que o Espírito nos conduza e nos leve aonde for da vontade do Senhor. Se você vinha cansado, triste, abatido, desgostoso, com algumas questões da sua caminhada de fé, na comunidade, na família, no trabalho, nos estudos, que você possa nesse momento pedir a ação do Espírito Santo, para que venha te trazer esta paz que é tão necessária, para que o seu coração consiga descansar, mesmo diante das tribulações que passa. Pode ser que você esteja com muitas preocupações por conta de doença na sua família, e isso vem tirando o teu sono. Isso às vezes vem te causando preocupação e você não consegue se concentrar no teu trabalho, nos teus estudos. Peça agora ao Senhor que te dê esta paz necessária para confiar e entregar os enfermos nas mãos de Deus, o Cristo, médico dos médicos. A ação desse Espírito em nós nos enche com a paz que é restauradora para os nossos corações. E a nossa alma tem sede, desta paz, desta presença. Por isso vamos cantar: minha alma tem sede. Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus. De ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos Ergue os teus braços e canta ao Senhor: ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Eu quero que neste momento você possa, com as suas palavras, ir dizendo para o Senhor onde é que Ele tem que fortalecer o que é fraco na tua vida. Nós cantamos isso agora, pedindo que Ele fortaleça o que é fraco dentro de nós.
Então diz ao Senhor o que é que precisa ser fortalecido no teu coração, na tua vida, na tua história. O que é que Ele tem que levantar que estava caído? O que é que estava morno? O que você deixou esfriar dentro de você na sua caminhada de fé? E peça agora que o Senhor venha agir em você na ação desse Espírito. Nós pedimos ao Senhor que sopre em nós este vento impetuoso, é o ruá de Deus, o mesmo Espírito que dá a vida, é o Espírito que fortalece a vida que está em nós. Mas Ele espera que nós o clamemos, que nós o peçamos, que nós renovemos esse pedido para que sejamos sempre templos vivos do Espírito Santo. Então vem, Senhor, fortalecer em nós aquilo que era fraco, aquilo que estava caído, aquilo que estava morno, aquilo que estava morto e precisa ser ressuscitado e precisa alcançar uma vida nova. Vem transformar os sentimentos que dentro do nosso coração vem nos corroendo por dentro, mágoa, rancor, divisões, sentimento de vingança, ódio. Vem tudo isso, Jesus, fazer com que saia de dentro de nós, que o Teu Santo Espírito promova uma limpeza interior na nossa alma, para que dentro de nós cultivemos os mesmos sentimentos que se encontram no Teu Sagrado Coração. Que o Teu Espírito venha dar esta paz que precisamos. Precisamos desta paz, porque às vezes estamos inquietos, incomodados, e a Tua paz, Senhor, vai ser transformadora para nós. Porque mesmo quando olharmos e acharmos que aquilo não está correto, se estivermos em paz, vamos confiar que nada da Tua obra vai se realizar longe da Tua vontade. Então peça a paz, peça a cura, peça a restauração na ação desse Espírito, deste vento impetuoso que vem sobre nós. Cantemos mais uma vez do início, com muito ânimo, manifestando a sede que o nosso coração tem pelo Espírito Santo. Minha alma tem sede. Minha alma tem Canta sede forte ao Senhor. de Ti, ó meu Minha alma Deus. suspira. Minha alma suspira por Ti. Minha alma tem sede Minha alma tem sede de Ti, ó meu de Deus. Ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por Ti. Minha alma suspira por Peça, sopra em nós, Sopra em nós, sopra em nós. sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em Sopra em nós, Sopra em nós, sopra em nós. Somos Teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos de braços erguidos, clamamos, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.